só tu és. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só tu és, Senhor, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só tu és. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, meninas. Glória ao teu nome, Jesus. Abaixe o microfone. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu queria que nós pudéssemos orar nessa hora. O Senhor tem nos convidado cada vez mais a um nível de oração, a um nível de intercessão que nós ainda não experimentamos. Eu creio que Deus está querendo levantar intercessores para guerrear sobre coisas grandes e coisas ocultas que nós ainda nem sabemos. Então vamos abaixar nossas cabeças, porque grandes guerras, mas também grandes vitórias nós estamos travando nesse tempo. Amém? Pai, nós sabemos que Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa rocha, Senhor, onde estamos firmados nossos pés, onde construímos o nosso alicerce, ó Deus, para que possamos viver grandes coisas na Tua presença. Que possamos viver, Senhor Jesus, batalhas intensas, mas que possamos ter a vitória e o discernimento, Senhor, para cada situação. Nós queremos Te pedir nessa noite que o Senhor nos cubra. Que o Senhor nos cubra de toda a Tua proteção, Deus. Que o Senhor possa acampar os nossos anjos, Senhor, ao nosso redor. Que o Senhor venha acampar, Senhor Jesus, o guardião desta rua. O guardião, o anjo, Senhor, que guarda este lugar, Senhor. Nós Te pedimos toda a proteção do céu. Nós Te pedimos toda a proteção do Senhor como Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos guardar e nos esconder, Senhor, debaixo das Tuas asas. Nos esconde, Senhor Jesus, nos impede, nos torna invisíveis para o inferno nessa hora, para o inimigo, ó Deus. Queremos guerrear sim, Senhor Jesus, mas não queremos ser assolados, Senhor Jesus, pelo inferno. E nós cremos que a nossa força vem do Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor, tudo aquilo que vence a guerra, o Senhor é a força, o Senhor é o poder sobre as nossas vidas, onde podemos lutar e vencer, ó Deus. Que o Senhor venha revestir os nossos pés, o Senhor venha revestir, Senhor Jesus, toda a nossa fronte, ó Pai. Coloca, Senhor Jesus, as nossas costas, ó Pai, também guerreiros para nos ajudar. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor Jesus, em todo o tempo. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, ó Deus, guarda a nossa família, guarda o nosso casamento, guarda os nossos filhos, guarda e protege a nossa saúde física, mental e espiritual, ó Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você levante as suas vozes nessa hora, porque nós somos vozes, Senhor Jesus, vozes nesse tempo, ó Pai. Nós não somos ruído, nós somos vozes. Abra sua boca para orar nessa hora. Vamos guerrear, você está diante de uma batalha. Queremos ouvir a tua voz nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vós sois guerreiros, vós sois soldados, e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor
acampe verdadeiramente os teus anjos e levanta esse exército. Levanta, Senhor, esse exército. Levanta, Senhor, esse exército, ó Pai. Dá ânimo, Senhor, exército. Dá força, Senhor, exército. Em nome de Jesus, possamos abrir verdadeiramente, declarar que o Senhor é rei, que o Senhor é o vitorioso sobre todas as coisas. Nós somos uma voz que clama no deserto. Nós somos esse povo que abre a boca e que declara Jesus como nosso único Salvador. Oh Senhor Jesus, levanta os teus anjos nessa hora. Levanta o teu exército, Pai. Levanta o teu exército. Levanta o teu exército. Levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levantem e declarem. Levantem e declarem. Levantem e declarem em nome de Jesus. Há uma guerra grande. Há uma guerra grande em nome de Jesus. Mas nós não somos um povo que se acovarda. Nós somos um povo que teme ao Senhor e que honra o Senhor e glorifica o nome do Senhor. E por isso nós somos firmes, nós somos fortes e alegres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero que você continue intercedendo. Quero que você continue intercedendo, porque cada vez mais o Senhor tem poder sentar. O Senhor tem trazido revelações e entendimentos. E eu creio assim que a quem muito é dado, muito é cobrado. E nós não estamos aqui declarando que o Senhor está te cobrando. Nós estamos declarando que você é um povo que tem conteúdo. Você é um povo que tem o tutano do Senhor, o tutano da palavra de Deus, né? E isso traz ao nosso coração uma alegria, isso traz ao nosso coração uma fome de querer saber e de entender cada vez mais a palavra de Deus. Porque é essa palavra de Deus que traz libertação para as nossas vidas. E que traz libertação para o exército de Deus. O problema é que a gente se preocupa muito com a libertação das nossas vidas. Mas eu quero te dizer que nós estamos aqui intercedendo, declarando e proclamando a libertação do exército de Deus. É do povo de Deus. Não é só de você não, queridos. Não é só de mim não. É do povo de Deus. Nós juntos clamamos juntos, vencendo junto, avançando junto, governando essa terra juntos. Em nome de Jesus. Amém? Cantaramanés, eu estou pegando fogo. Aleluia, Jesus. Quarta-feira passada, eu conversei com vocês sobre Davi. Nós falávamos que Davi, aquele jovem tão pequenininho, que ele venceu um grande guerreiro, que foi Golias, né? E ele venceu com uma arma que não fazia o menor sentido. Ele venceu com uma pedrinha. Só que diante da ida dele à beira do rio, ele foi e pegou 5 pedras. Essas 5 pedras ele colocou no alforje dele. E aí uma dessas pedras ele pegou e foi essa arma tão singela, tão pequena, mas que matou aquele a quem o exército de Deus estava temendo. Fala das Escrituras que Davi era um grande homem, em média de uns 3,10 metros. Já pensou? Você se deparar com um homem desse tamanho? Davi. Você falou o quê? Não, gente, Golias, desculpa. Golias era um homem de 3,10 metros, desculpa. Golias era um homem de 3,10 metros. Você já pensou você se deparar com esse homem
3,10 metros, dizendo que vai estraçalhar você, o que você faz? Henrique, 3,10 metros, você faz o quê? Ó, dá linha na pipa, né? Só que Davi, ele não fez isso. Ele encarou a situação por uma única coisa, uma única e poderosa coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e foi o motivo da nossa ministração na quarta-feira. Você que não assistiu, pega lá no YouTube, tá bom? Está lá gravado, está no IGTV também, do Insta. Então, você pode assistir a primeira ministração e agora você assistir essa para dar continuidade e você entender. Amém? E aí eu fiquei me questionando que Davi, ele matou esse grande guerreiro, Golias, com uma única pedra. Só que Deus mandou que ele pegasse as 5 pedras. Mas ele só usou uma. E as outras 4? E aí eu também conversava com vocês acerca da revelação que Deus tinha entregue, acerca de que as 5 pedras tinham a ver com a questão dos 5 ministérios. Então, Davi, ele conseguiu vencer, né, porque ele enxergou profeticamente o reino de Deus. Ele enxergou profeticamente que aquela, como qualquer outra batalha, nós podemos vencer quando nós temos ao Senhor. E a coisa que ele mais se indignou e que foi o incentivo, a motivação de Davi de vencer aquela guerra, é porque o Golias, ele estava afrontando o exército do Deus vivo. E ele era alguém que estava afrontando e que não tinha uma aliança com Deus. E Davi era essa pessoa que tinha essa aliança com Deus. Então ele ficou indignado, como pode alguém que não ter aliança com Deus querer ganhar alguma coisa. Essa foi a grande motivação, e aí eu reporto para vocês, dentro desses 5 ministérios, que Davi foi, né, essa pessoa que o Senhor levantou profeticamente para realizar para vencer essa batalha. Sim, mas e os outros 4 ministérios? As outras 4 pedras? O que aconteceu com elas? Porque eu fico pensando que a Bíblia, queridos, ela tem nuances que aos nossos olhos humanos passa despercebido. Por isso que a Bíblia, se ela não for revelada pelo teu Espírito, ela é só um livro. Você vai ali no Bom Preço, você compra uma Bíblia lá. Você vai numa livraria normal, secular, tem lá a Bíblia para vender. Você pode comprar uma Bíblia. Mas na hora de você ler e na hora de você interpretar essa Bíblia, se não for numa fundamentação espiritual, não for uma revelação espiritual, ela é um livro como outro qualquer. Só que a gente tem que se lembrar que essa revelação faz dela um livro tão importante. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu vou me deter, ficar um pouquinho mais por aqui, porque hoje eu creio que vai ser necessário eu ler algumas coisas, e eu não gostaria que você se dispersasse, porque eu vou precisar ler, porque tem nomes difíceis, e eu preciso dar esses nomes difíceis para vocês, eu não posso pular isso, tá? Então, eu gostaria que você já ficasse ligado, antenado, se o sono chegar, se o cansaço chegar, levanta, toma uma água, faz alguma coisa, fique em pé, mas não deixe o Senhor roubar esse entendimento que você vai receber nessa noite, tá? É pelo Espírito que o Senhor vai nos ajudando nessa noite, nos ajudando a falar. E eu espero que, de verdade, Ele possa me dar toda a clareza de poder passar para vocês aquilo que Ele vem ministrando no meu coração. Gritei tanto que eu fiquei rouca. Então, eu quero que vocês possam abrir a Bíblia de vocês em 2 Samuel. Semana passada nós lemos 1 Samuel 17. E hoje nós vamos ler 2 Samuel,
21, versículo 15. Amém? Deixa eu me organizar. Vocês abrem aí. Todos abriram? Aleluia. Tudo bem? Podemos ler? Versículo 15, que diz assim: tiveram mais os filisteus, porque lá em 1 Samuel 17, nós lemos que a briga, que a batalha que Davi tinha vencido de Golias era uma batalha entre o povo de Jerusalém e os filisteus, ok? Então, Golias fazia parte dos filisteus. Então, Davi venceu, mas aí lá em 2 Samuel 21, versículo 15, diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Olha, Davi, que ele já tinha vencido leão, urso e Golias. Então, Davi já estava sendo treinado, né, gente? Já estava bem, assim, experiente em guerras, em batalhas. Versículo 16. Isbi, Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 sidos de cobre, e que cingia uma espada nova, este tentou ferir Davi. Davi já estava cansado. Por quê? Porque eles já estavam tanto tempo já na guerra com os filisteus, que Davi estava cansado. Porém, Abissai, filho de Zeruia era irmã de Davi, tá? E Abissai era o filho mais velho de Zeruia. O socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aí é uma outra ministração, tá? E aconteceu depois disso que houve em Gobe, que significa em hebraico cisterna, vai pegando, Gobe significa cisterna, ainda outra peleja contra os filisteus. Então, o Sibecai, o Uzatita, feriu a Safi, que era dos filhos do gigante. Então, Safi foi o terceiro gigante. Primeiro gigante, Golias. Segundo gigante, Isbi Benob. Terceiro gigante, Safi, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus, e a guerra continua. E essa guerra também foi em Gobe, que significa em hebraico cisterna. E Elanã, filho de Jaaré, Aregim, o belemita, feriu Golias. Não é o mesmo Golias lá de 1 Samuel 15, tá? É um outro Golias, só que agora o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Vai pegando os detalhes assim, ó, que era a haste como eixo de tecelão, tá? E houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé
outros 6, 24 por todos. E também, ou seja, na mão ele tinha mais 6 dedos, então ele tinha quantos dedos? 11 dedos. Que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatã, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Tá? Então, na verdade, numa analogia que nós lemos lá em 1 Samuel 15, a gente vem ter a explicação de uma forma profética, já que as 5 pedras representavam 5 ministérios, Deus estava falando assim, olha, era necessário que você guarde as 4 pedras. Por quê? Porque guerras ainda permanecerão. E haverá uma necessidade ainda de você continuar lutando e você continuar matando ainda todos aqueles que intentarem contra o exército de Deus. Essa guerra agora com esta primeira pedra é apenas um início, um marco inicial de tudo aquilo que está começando. Tá? E aí a gente vai prestar atenção na Bíblia que cada gigante desse tem um nome. Vocês prestaram atenção que tem um nome. O primeiro gigante que foi Golias, o segundo gigante que Isbi-Benob, o segundo gigante Saf, o outro Golias, que tem o mesmo nome do primeiro, um filisteu e esse agora é geteu, e um outro que não tinha nem nome. Era um homem grande, né, de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6. Então, era um homem que tinha 24 por todos, e também este nascera de gigante. Então, era também um homem, né, de estatura semelhante a todos aqueles gigantes primeiro. E aí nós vamos começar pelo primeiro gigante, que foi o gigante da primeira pedrinha, que foi Golias, né? Então, Golias, esse gigante assustador, ele, na verdade, se você prestar atenção, ele representa todo o mal que o inferno intenta contra o povo de Deus. Então, Davi pequeno, mas além de Davi existia um exército, e esse exército fazia parte do exército de Deus. Então, Golias ele vem representar na questão espiritual, que é um grande gigante, grandes batalhas, um grande inferno que afronta, né, o povo de Deus. Mas há uma coisa muito interessante, que a gente vai perceber quem é esse gigante e quem foram as pessoas que mataram esse gigante, o que isso significa, né? Então, Golias, quem foi que matou o primeiro Golias? Davi. Então, Davi era alguém segundo o coração de Deus. Então, para você matar e destruir as guerras grandes espirituais dentro da igreja e diante do exército de povo de Deus, você precisa de uma arma poderosa, que é você ter um coração segundo o coração de Deus. Tá? É você ter um coração ensinável, um coração não orgulhoso, um coração que se rende diante do pecado, um coração firme na presença de Deus, um coração que se indigna com aquele que vem intentar contra a igreja do Senhor. Isso é muito sério, queridos. Por quê? Porque nós somos esse povo de Deus. E assim, muitas vezes nós nos pegamos falando do próprio povo de Deus. Nós nos pegamos batendo na própria igreja de Deus. E o Senhor está levantando nessa geração um povo que ama a Deus. Um povo que tem esse coração disposto a se indignar de quem não tem essa aliança. Se indignar com guerras que afrontam a presença de Deus. Então que nós possamos ser esse povo que, por entender essa nossa aliança,
esse nosso relacionamento, essa total entrega de Jesus sobre a nossa vida, nós podemos vencer toda e qualquer batalha. Amém? Aí nós vamos para o segundo Golias, ou segundo gigante, que é o Isbi-Benob, que significa, em hebraico, assentado em lugares altos. Olha o que esse gigante é. Se a gente for olhar lá num contexto, no versículo 16 diz assim: e Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 sidos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Aí Abissai que mata, tá? Mas Abissai faz parte do exército de Davi. E Davi que presta atenção em todo o contexto, porque Davi, na verdade, era quem estava liderando todo aquele exército, tá? Então, Isbi-Benob significa assentado em lugares altos. Nob quer dizer esse lugar alto, né? Na verdade, esse gigante são demônios que se colocam acima de nós em lugares altos. Impede nossa saúde mental, física e financeira. Toma o lugar que deveríamos governar. Ele faz guerra com Davi, que é uma figura de Cristo. Queridos, eu quero que você preste bastante atenção, porque assim, todas essas guerras que nós vivemos, que eu creio que todo mundo vive as suas guerras, né? Cada um tem as suas dificuldades, tem as suas batalhas a vencer. E está dizendo aqui, Isbi-Benob, ele é esse demônio que ele está ali querendo estar acima das suas orações. Ele querendo se assentar acima do poder de Deus, sendo que nós sabemos que Deus é o único Senhor. E que acima dele não há outro. Mas às vezes tem lutas, tem batalhas que nós nos sentimos enfraquecidos. Eu chamei a atenção no início que esse demônio, esse gigante, ele veio quando Davi estava cansado. A palavra frisa bastante que Davi estava cansado, porque ele já vinha lutando tanto que ele estava cansado. Eu quero dizer para você, e eu já disse isso para mim hoje, né, que esse demônio, ele vem nos cansar. Ele vem tirar nossa energia, ele quer nos paralisar, ele quer nos abater. E quando nós nos abatemos, quando nós não vigiamos na oração, quando nós não vigiamos no jejum, quando nós não vigiamos nas nossas disciplinas, no nosso relacionamento, na leitura da palavra, na revelação do Espírito sobre nós, a gente vai cansando em nossas lutas naturais. E aí a gente vai se abatendo. E quando a gente vai se abatendo, está dizendo que ele quer justamente tomar aquilo que Deus já conquistou para a gente. E ele quer conquistar a nossa saúde mental. Ele quer conquistar, né, o nosso equilíbrio. Ele quer conquistar tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz. É tentar nos convencer de que é circunstancial. Ele conquistou, mas eu estou cheia disso. Eu estou cheia de doença, eu estou cheia de problema, eu estou cheia de situação financeira, eu estou cheia de... Queridos, tudo isso já foi conquistado. Só que para a gente tomar posse disso, é com muito discernimento espiritual e com muita constância no Espírito. Porque é muito frequente que a gente preste atenção no que é natural. O que é natural? A crise. O que é natural? A pandemia. O que é natural? Eu não poder me encontrar com ninguém. O que é natural? Eu não posso ir mais para a igreja, porque senão eu adoeço. Olha, que coisa terrível. E está dizendo assim que esse demônio, ele quer governar.
E o Senhor nos chama a atenção dessa noite que quem governa o que é do Senhor somos nós. Nós somos os mordomos a quem o Senhor nos chamou. Nós somos os embaixadores que o Senhor levantou nesse tempo. Gente, se você for parar para ver, no Novo Testamento, não tem falando sobre gigantes. Gigantes e guerras parecidas era no Antigo. Porque no Novo Testamento nós já fomos conquistados por um sangue real e verdadeiro, onde as nossas batalhas já foram vencidas. Está dependendo de quê para a gente tomar posse? Não deixar que esse incircunciso, não deixar que essa situação queira se assentar em lugares altos na nossa vida. Porque a nossa vida e tudo que temos já foi conquistada. Nós não podemos deixar que nenhum outro se assente nos lugares altos. E o muito interessante é que assim, Davi, quem estava à frente, ele estava cansado. Mas o seu exército, eles se atentaram para estarem juntos. Nesse tempo, onde as igrejas estão ficando vazias, onde as pessoas estão com medo de irem para as igrejas, eu quero dizer uma coisa: o exército de Deus não pode estar com medo. O exército de Deus não pode estar cansado. Porque é esse exército que vai guardar a igreja, que vai guardar os lugares aqui do inimigo, do mal. Ele quer se assentar nesses lugares onde nós estamos deixando vazios. Porque esse lugar de preenchimento do governo, do reino de Deus aqui na terra, somos nós que avançamos. Mas isso é uma guerra. Se o próprio Davi, que tem um coração, segundo o coração de Deus, estava abatido, por que foi vencido? Porque estavam juntos. Porque estavam juntos. Porque o exército percebeu que um estava abatido, o outro ajudou a levantar. Nesse tempo, não é tempo de estarmos afastados. Não é tempo de estarmos isolados. É tempo de orarmos, é tempo de guerrearmos, é tempo de estarmos entrelaçados espiritualmente pelo mesmo sangue que nos une, pelo mesmo sangue que nos purifica, pelo mesmo sangue que nos detém toda a saúde e toda a vida, em nome de Jesus. Gente, isso é tão sério que cada vez mais os meus olhos espirituais, eles estão se abrindo para aquilo que vem trazendo apatia para a nossa vida. A gente está vivendo coisas tão naturais e trazendo a Bíblia como se a Bíblia fosse uma história de romance. Gente, tem guerras. São guerras e mais guerras. A Bíblia não tem nada de romântico. A Bíblia tem de guerras e vitórias vencidas. Tem um amor sobrenatural que nós nunca experimentamos. E que nós só vamos compreender pela ótica da fé. E nós estamos suave na nave, em casa. Esperando o que exatamente? Que Isbi-Benob ocupe lugares altos nas suas finanças, que Isbi-Benob ocupe lugares altos na sua saúde, que Isbi-Benob ocupe lugares onde é e sempre será de Deus. Às vezes Isbi-Benob está dentro da sua casa, e você não está vendo, está ocupando lugares extremamente altos. Parece assustador quando nós falamos isso, porque afinal de contas nós somos crentes. E é inadmissível quando a gente fala de que o diabo, ele está intentando contra nós.
Queridos, eu quero te dizer que o diabo, ele anda ao derredor daqueles a quem ele pode dragar. E esse a quem que ele pode dragar, não seja você, porque você faz parte do exército. Mas só que exército está de pé. Quando um está abatido, o outro põe-se em prontidão. Quando um está cansado, o outro põe-se em intercessão. Quando um põe-se em dificuldades financeiras, os outros põem-se em sustento. Isso é o exército de Deus. Quando um se põe com enfermidade, o exército se levanta para expulsar toda a enfermidade. Não é isso que tem que acontecer? Em nome de Jesus. Aí nós seguimos. Que esse Isbi-Benab, ele foi vencido por Abissai, filho de Jeruía, irmã, e que o nome dela em hebraico significa bênção. Ou seja, ele é neto de Jessé, um homem cuja família inteira era um exército criado para o Senhor, e que o rei de Israel pertencia a essa família, onde esse homem ele não tinha um passado que lhe condenava, e essa filha fazia parte dessa genealogia tão guerreira quanto seus irmãos. Então, Abissai, ele foi esse guerreiro que matou Isbi-Benob. Então, esse Isbi-Benob, ele tem uma parte aqui que fala, filhos dos gigantes, que era... Cadê? E depois disso que houve em Gabe, ainda que peleja contra os filisteus, então Sibecai feriu... Não, aí já é o outro, dizendo que estarás conosco a peleja, para que apagues a lama de Israel. Então, Abissai era alguém que tinha... dentro da sua promessa de vida, né, a bênção. A bênção tanto do seu avô, quanto a bênção de sua mãe. Ou seja, ele vinha de um nome, de uma profecia sobre a vida dele, de quê? De bênção. Então, como é que você mata esse Isbi-Benob? Você mata como? Com bênçãos, com a proteção de Deus, com feridas passadas resolvidas, com o coração totalmente liberado para vencer toda e qualquer guerra. Olha, nós que temos muitas histórias passadas e tantas coisas para perdoar, o Senhor está dizendo, esse mocinho aqui, esse gigante, tem que estar com o coração liberado. Porque senão você acaba botando em evidência a sua casa, a sua família. Olha que situação. Mas a boa informação é que Jesus, o nosso Salvador, ele nos livrou de tudo isso. Mas não sejamos nós aqueles que vai pegar isso tudo de volta. Jesus, ele é a nossa bênção. Ele é quem nos liberta e nos abençoa para vivermos até a eternidade. E vivermos a eternidade. Amém? E aí, sigamos que diz assim, no 18. E aconteceu depois disso que houve em Gobe, cisterna, ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecaio, o Satita, feriu a Saf, que era dos filhos dos gigantes. Que significa Saf? Alto, que para nos umbrais. Um grande impedimento para a porta da casa. Ou seja, é um demônio que se aloja à frente da sua casa.
um espírito que se coloca à porta da nossa casa e impede que as bênçãos entrem e a desgraça saia. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia, né? Amém? Não, em nome de Jesus. Então, esse SAF, olha o nome, SAF. Olha, mas o SAF daqui tem um E, né? É mudo, esse SAF aqui tem um E. Então, não é o mesmo SAF, né, gente? Mas, assim, quem é que consegue vencer esse SAF? Quem é? Sibecai. Aquele que entrelaça. Ou seja, é um demônio que impede que façamos e prossigamos em relacionamentos, tanto dentro de casa quanto fora de casa. E quem é que vence esse demônio? Aquele que entrelaça. Aquele que está atento às faltas dos relacionamentos e que vem costurando, e que vem unindo. Aquelas pessoas que gostam de unir as famílias, aquelas pessoas que gostam de fazer amigos, de fazer uma rede de relacionamento. Gente, tem demônios que querem impedir essa rede de relacionamento. E esses demônios, eles são potestades. E aí a gente vai prestar atenção no que acontece entre os pastores, entre as igrejas. Gente, uma igreja parece que ela não se bica com a outra. Um pastor parece que ele tem total impedimento de se relacionar. Eles até conversam entre si. Mas são raros aqueles que se tornam amigos. Sendo que eles não são amigos, eles são irmãos. E esse demônio, ele vem para poder destruir cada vez mais esses relacionamentos, fazer com que tudo fique superficial. Nem eu te ligo, nem você me telefona. Dentro de casa a gente não aprofunda nos relacionamentos. Tem pessoas que convivem dentro de casa e não se conhecem. Tudo isso levanta um homem pequeno para ganhar todas essas batalhas. O Davi. E a gente imagina que Davi, ele foi só aquele guerreiro que venceu. Cada batalha para Deus simbolizava alguma coisa no reino espiritual. Fiquem ligados, porque tudo que acontece na Bíblia é uma batalha espiritual. Tudo que nós estamos vivendo são coisas espirituais. Que Deus está falando, abram os olhos para que possam ver. Sai desse marasmo e não deixe que esbibenobe. Nem tampouco o SAF deixe que você queira amar e se relacionar com as pessoas. Gente, no tempo de pandemia, olha, se esse cara aqui, ó, esse demônio, ele não quis afastar, ninguém mais pode ver ninguém. Ninguém mais pode ter contato com ninguém, porque senão adoece. Então, quanto mais distantes nós ficarmos, mais saudáveis nós seremos. Onde? Estou acabando com minha laringe. Deus guarda. Exercício de fono. Amém? Então, esse Sibecai, aquele que venceu, ele significa entrelaço. Ele vem de um lugar que quer dizer apressado. Disse que ele é... Cadê? Sibecai ou Husatita. O Husatita é um povo que é conhecido como apressado. Só que é uma pressa motivadora. Isso está nos dizendo que Deus tem pressa de nos relacionar. Deus tem pressa de unir o teu povo. Deus tem pressa que nós possamos nos entender e nos amar. Deus tem pressa para que a superficialidade entre as pessoas acabe.
Então, essa pessoa que derrotou esse gigante é uma pessoa que veio dessa terra onde o que eles prevalecem é o quê? É a pressa como forma de motivação, a pressa como entendimento de se voltar ao Senhor, a pressa de amar a Deus sobre todas as coisas e tudo que nela há, a pressa de que você tenha amor e tenha desejo de ter amigos e pessoas, irmãos. Nós somos filhos de uma grande família. Uma grande família. E se nós formos estudar o próprio nome do Senhor, aí é outra ministração, a gente vai ver que cada letra do nome do Senhor é a constituição do nosso corpo. Então significa que todos nós temos a mesma constituição. Nós somos feitos da mesma matéria. Nós somos um grande povo. E que esse grande demônio, esse gigante, ele quer afrontar a cada um de nós. Falta quanto tempo? 10 minutos. Deixa eu acelerar. Amém? E aí, logo em seguida, houve mais outra peleja. Gente, a gente sai de uma guerra, entra em outra. Não é assim? Sai de uma entre outra. Tem Gobe e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias. Geteu, de cuja lança era haste com eixo de tecelão. Aí não é o mesmo Golias, é um outro Golias. Esse Golias agora é de Geteu. O Geteu. Outro gigante que pretende roubar a saúde das pessoas. E aquele que se coloca a pelejar contra nós no lugar onde essa nossa provisão, porque esse demônio, ele é de onde? De Gobe. Não é isso? Filisteu em Gobe. Elanã, filho de Oregim, e o belemita feriu Golias, Geteu, de cuja lança era Paraná. Então, ele fala que essa potestade, né, ele vem pelejar contra nós nos lugares onde está a nossa provisão. E às vezes a nossa provisão está na igreja. A nossa provisão às vezes está no trabalho. Nossa provisão está dentro de casa. Pode ser a provisão espiritual, pode ser a provisão financeira. Mas o fato é que esse gigante, ele quer nos abater nesse contexto, onde nós tiramos a nossa provisão. Vocês estão entendendo? Amém? Estão entendendo, gente? Amém. Você que está aí nos ouvindo, bote um ok, bota sim, estou entendendo, faça um barulho, dê uma demonstração, faça qualquer coisa. Em nome de Jesus. Então, esse Golias, ele é de Gobe, né, que significa cisterna, que quer dizer resplendor, e aquele que adivinha com espírito de mentira, revelação e calúnia. Representa aquelas pessoas que querem tirar sua honra e roubar sua saúde. Aquela calúnia, sabe? E às vezes são calúnias que são levantadas no nosso local de provisão. Amém? Então, há um gigante que nós precisamos vencer sobre isso. Neste lugar onde se levanta esse espírito de mentira, você tem que levantar com a verdade. Ele vem como uma revelação, como algo que quer tirar você da sua saúde física e emocional. Amém? Que representa aquelas pessoas que querem tirar a sua honra. E a gente precisa lembrar que a nossa honra está no Senhor. E é Ele que nos justifica. Amém? Aí, por último, nós temos esse abençoado aí, de 24 dedos. Esse outro gigante. Então, para cada gigante desse, uma pedrinha. Foi uma lá em 1 Samuel, com Golias,
E nessas outras 4 batalhas, em 2 Samuel. Então, eles tinham esses dedos na mão, que representam os governos e das potestades de cima do ar, e os dedos dos pés, que são as potestades de baixo da terra, que é o homem. Tá? Então, o que quer dizer isso? Que o homem é muito orgulhoso. E que, às vezes, esse homem que está dentro da gente, ele também é um gigante. Que ele também precisa ser destruído. Ele precisa deixar espaço para o novo e para a verdade de Deus. Ele precisa deixar espaço para o governo de Deus na nossa vida. Amém? Então, por ele existimos e nos movemos. Quer dizer isso, que para vencer esse demônio aqui, de 24 dedos, que é aquele que está querendo nos governar, tanto por em cima, como governar a nossa alma, a nossa mente, ele está dizendo que só há uma maneira da gente invocar o nome de Deus, da gente pelejar declarando sobre esse Deus e dizer que por ele existimos e nos movemos. E sempre existirá o governo de Deus. Sempre existirá o domínio de Deus. Por quê? Porque um dia nós já declaramos que a nossa vida é do Senhor. Um dia nós já declaramos o impedimento desses gigantes sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Mas é necessário que, como homem, hoje, entendendo sobre essas coisas, como homem, declarado sua vida ao Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, é necessário que diariamente, momentaneamente, continuamente, a gente venha se posicionar diante de toda e qualquer guerra que venha assolar a nossa casa, a nossa vida, as finanças, os nossos amigos, nosso trabalho e tudo o que o Senhor já conquistou para nós. Amém? Aí eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, para a gente terminar. Eu fiquei completamente rouca. 1 Samuel 17, versículo 45. Agora eu gostaria que você pudesse ficar de pé. E nós vamos todos, você vai ler na sua tradução, tá? Mas eu quero ficar assim, ó, com o ouvido doendo. Eu quero que o povo na internet escute a nossa voz. Eu quero que o inferno escute a nossa voz nessa hora. E você que está em casa, eu quero que você leia declarando isso sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o local onde a sua casa está. Declarando isso sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde. Amém? Versículo 45 ao 47. Na hora que eu... 1, 2, 3, a gente começa, tá bom? Isso é uma palavra de guerra, isso é uma profecia sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Nós somos esse povo
que vencemos as batalhas porque nós temos ao Senhor. Porque o Senhor é a guerra e Ele entregará em nossas mãos todos os gigantes, todas as guerras que venhamos pelejar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que estavam aqui, a todos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa abençoá-los, continuar abençoando grandemente a você, a tua visão espiritual que se abra nessa hora, que abra toda provisão para que você vença as suas batalhas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos todos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Um abraço grande e